Graça e paz a todos que estão aí conosco nesse momento muito especial. E hoje o nosso assunto vai ser a graça de Deus. Essa graça que nós temos até uma música e diz: graça, quão maravilhosa, graça de Jesus. É incomparável, é insondável, é tremenda. E essa graça que nos fortifica, que nos dá condições da gente viver nesse mundo, nesse caos que nós estamos vivendo. Mas para isso, eu quero começar lendo com você um texto muito especial, aqui no Antigo Testamento. Porque muitas vezes, quando nós comentamos sobre a graça de Deus, a graça salvadora, nós geralmente pegamos os textos que estão nos livros, nas cartas de Paulo, nos evangelhos, mas aqui nós temos no livro de Malaquias, no capítulo 1, o versículo 9. Eu quero ler com você esse versículo. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai a Deus, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. A gente pode perceber aqui uma oração ou um incentivo à oração. Oração para quê? Para você alcançar o favor de Deus. Oração para você alcançar a salvação em Deus. Oração para você adquirir a graça de Deus. Graça, como muita gente já falou, é um favor imerecido. E é um favor que Deus nos dá quando nós não merecemos. Há um pensamento que eu gosto muito, inclusive, eu deixei aqui na minha Bíblia, bem no início, e diz o seguinte: misericórdia é Deus não me dá o que eu mereço. Graça é Deus me dá o que eu não mereço. Misericórdia, Deus não me dá o que eu mereço. E a graça, Deus me dá o que eu não mereço. Eu não mereço. A graça é um presente. A graça, essa daqui do livro de Malaquias, no capítulo 1, versículo 9, é a graça Xanã. Está inclinando benevolamente em relação a alguém, é ter compaixão por alguém, é conceder favor para uma pessoa necessitada. Este verbo, que ocorre 81 vezes, fala sobre uma atitude marcada pela compaixão, uma atitude marcada pela generosidade. É uma atitude marcada pela bondade. Notar o uso do Xanã. Nós podemos ir lá para Gênesis 33, os versículos 5 e o versículo 11. Se você tiver uma Bíblia, você pode até estar aí acompanhando. Capítulo 33 de Gênesis, versículo 5, nós vamos ler o seguinte: daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então nós vemos aqui uma palavra derivada da graça de Deus.
e foi reconhecida por Jacó, bem no início do Gênesis. Deus agraciou a teu servo, Deus presenteou o teu servo. Era isso que Jacó estava apresentando para Esaú. Era uma graça benevolente, bondosa de Deus para com a sua vida. E no versículo 11 do mesmo capítulo 33 de Gênesis, ele vai dizer o seguinte: peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. Essa graça de Deus, ela é farta. É uma graça que salva, é uma graça que não é restrita para apenas um ou dois, mas é para todos quantos suplicam a sua benevolência. Que maravilhoso isso, nós nos depararmos com essas verdades da palavra de Deus, com essa graça justificadora, salvadora. John Wesley, ele vai dizer o seguinte: a graça está no centro de nossa compreensão da vida e da fé cristã. A graça é o centro da fé. A graça é o centro da vida cristã. Nenhum cristão que teve um encontro com Cristo, e agora eu fui redundante, nenhum cristão, ele vive longe dessa graça. Ele vive afastado dessa graça. Então, ainda John Wesley vai dizer que a graça divina se manifesta de 3 modos: a graça prevalente, a graça justificadora e a graça santificadora. Como eu já falei, graça é um favor, é um presente, é a benevolência de Deus revelada para o homem. Essa graça, ela é uma presença ativa de Deus em nossa vida. Essa presença não depende das ações do homem, não depende das ações de quem quer que seja. A Bíblia vai dizer lá em Efésios 2, 8 e 9, pela graça, pelo favor imerecido de Deus, você é salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas é pela graça de Deus. Não é pelas obras, mas é um dom gratuito. É um presente que nós não poderíamos pagar. E o preço não foi também de graça. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Por preço você foi comprado. Então a graça, ela não vem de graça totalmente, porque ela foi paga um preço pelo próprio Deus. O Filho de Deus, quando foi para a cruz, e ele manifestou esse grandioso amor, a ponto de dar, Deus, a Bíblia diz, que Deus manifestou um amor tão grande para comigo, para com você, para com a humanidade, que ele mandou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante porque Malaquias, ele vai aconselhar ao povo que ele ministra a suplicar o favor de Deus. E ele vai incentivar o povo a que busque essa graça que vem de Deus. Por quê? Porque é necessário que eu queira, é necessário que eu deseje, é necessário que eu busque. Porque além de ser de graça, Deus sai procurando um em outro. Ou ele poderia simplesmente
pegar à força. Mas o amor de Deus é tão grande que ele nos dá a liberdade de nós o escolhermos. Nós podemos ver como Wesley falou, a graça preveniente, a graça divina, resolve em nós um desejo de conhecer a Deus e nos capacita a responder ao convite divino para estarmos em relacionamento com Ele. Deus nos convida a nos relacionarmos com Ele. A graça de Deus nos capacita a discernir a diferença entre o que é bom e o que não é bom, entre o bem e o mal, fazendo com que seja possível para nós escolher o que é bom, o bem de Deus. Deus toma a iniciativa em relação à humanidade, mas Deus espera uma resposta da humanidade à iniciativa que ele teve ao mandar Jesus para morrer na cruz. É Deus quem ativamente busca por nós. Mas a Bíblia diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o que vai acontecer? E ele diz, ele dá a resposta: e eu, o Senhor, serei achado de vós. Wesley também falou de uma graça justificadora. Paulo, escrevendo à igreja lá em Coríntios, ele vai dizer o seguinte: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de acordo com 2 Coríntios 5,19. Na sua carta aos cristãos em Roma, Paulo escreveu: mas Deus prova. Olha, essa graça de Deus, ela não foi simplesmente falada, ela não foi simplesmente pregada, anunciada, mas ela foi uma forma de demonstrar, de provar, de revelar o grande amor de Deus para conosco. Como? Pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo eu pecadora, sendo você pecador. E o que eu, pecadora, e o que você, pecador, precisamos fazer? Simplesmente suplicar o favor de Deus, de acordo com Malaquias 1:9. Suplique o favor de Deus. Suplique a graça de Deus para a sua vida. Porque essa graça está disponível para todos quantos o procuram. A graça também de Deus, ela é santificadora. A salvação, ela não é algo estático, não é algo parado, não é algo imobilizado, como um evento que ocorre uma só vez em nossa vida. É uma experiência em curso da presença gloriosa de Deus. Moisés disse uma vez: olha, Deus pode mandar a legião de anjos que quiser, mas se a tua presença não vai comigo, não me faças sair desse lugar. Porque essa graça, ela atrai a presença de Deus para nós. Nós temos acesso a essa presença de Deus por meio da graça. A palavra de Deus vai dizer lá em Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A graça é algo santo de Deus, é divino. Nós crescemos e amadurecemos nossa capacidade de viver como Jesus viveu. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e em graça. Era algo crescente diante de Deus e diante dos homens. Assim é o novo nascimento. Nós precisamos crescer
diante de Deus e diante dos homens. O novo nascimento traz isso bem próximo a nós. E aí nós começamos a ter desejo com essa graça que nos santifica, que nos aproxima de Deus, que nos faz ter acesso à presença de Deus. Aí nós vamos passar a ter um desejo de orar, de buscar a face do Senhor, de nos convertermos dos nossos maus caminhos, de nos aprofundarmos no conhecimento de Deus e de seu amor. Não existe crente, não existe evangélico, não existe aqueles que seguem a Cristo que não desejem isso. Se você não deseja essa presença de Deus, se você não deseja esse crescimento em santificação, em graça diante de Deus, tem algo errado com você. É necessário você fazer uma análise de você mesmo. Porque um crente, ele deseja a presença de Deus. Um crente, ele deseja estar perto de Deus. Um crente, ele deseja a graça de Deus. O apóstolo Paulo um dia foi reclamar ao Senhor de um espinho em sua carne. E aí o Senhor olha para ele, eu acho que ele vai dizer, Deus agora vai me curar. Deus agora vai me libertar disso. Deus olhou para ele simplesmente, lá no capítulo 12, versículo 9 de Coríntios, vai dizer assim, a minha graça te basta. A salvação de Deus é suficiente em nossas vidas para nós vencermos os obstáculos, para nós vencermos as dificuldades e para nós prosseguirmos aprendendo de Deus, tendo desejo de sermos justificados pela sua graça, de andarmos em comunhão, como diz Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, que nesta noite, neste momento que nós estamos aqui, transmitindo a você sobre a graça de Deus, você possa se apossar dessas verdades sagradas. E eu quero encerrar lendo com você capítulo 33, versículo 19 de Êxodo, que vai dizer o seguinte: respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Que você guarde essa palavra no seu coração. Saiba que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E essas misericórdias não têm fim. E essa misericórdia é alcançada através da graça, que é suficiente, é plena para mim e para você. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Deus abençoe sua vida.